tesouro valioso. Abra sua Bíblia. Segunda carta escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 em diante, que diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Amém? Alguém tem que sofrer para que alguém viva. Podeis aceitar, meus amados? Estamos nesse estudo de segunda carta, escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, e hoje o tema é um tesouro valioso. Meu Deus do céu, pensa numa palavra gostosa. Um tesouro valioso, capítulo 4, versículo 7 a 12 de 2 Coríntios. Pastor, o que nós aprendemos aqui? O apóstolo Paulo passa da glória da nova aliança, que nós aprendemos no último estudo, para a fraqueza do vaso de barro. Passa da grandeza da sua missão à verdadeira miséria da sua fraqueza. Ele está pondo o machado à raiz de toda a pretensão humana. Pastor, o que nós vamos aprender hoje aqui, irmã Eliane? A glória pertence a Ele. Esse louvor que a irmã Marivone cantou aí, vai fechar com a mensagem. A Ele a glória para sempre. Amém. Ele está nocauteando toda ideia de culto à personalidade nesses versículos que estaremos estudando hoje. O apóstolo Paulo estará nos ensinando que o importante não é o obreiro, mas a obra. Pastor, a glória não está no pregador, mas na pregação. Paulo está nos ensinando que o que é valioso não é o vaso, mas o tesouro que está no vaso. E aí eu pergunto para você: você é um vaso? Aí você pode responder: claro, pastor, vaso escolhido. Então eu pergunto: tem tesouro aí dentro? Ou você está tirando o brilho do tesouro? Eu fiz algumas colocações aqui: vasos sofridos, vasos que eu trouxe lá de Israel, aqui. E nós vamos entender na prática, na dinâmica, alguma coisa sobre vasos. O que é valioso, pastor? Aqui o apóstolo Paulo destaca 3 verdades muito interessante. Primeira verdade que o apóstolo Paulo nos ensina é que uma comparação sugestiva. O que diz lá no capítulo 4, versículo 7? Bem alto para todos ouvir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Para quê, pastor? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não importa como você é,
Não importa se você é um vaso que tem beleza ou se você é um vaso que talvez a aparência faz as pessoas te rejeitarem. O que importa é o que você tem dentro do vaso. Mas o apóstolo Paulo fala isso, uma comparação sugestiva. A palavra grega aqui para dizer tesouros, ele refere àquilo que é valioso e muito caro. Quando o apóstolo Paulo está dizendo, irmã Zélia, temos em vaso de barro um tesouro muito valioso, o apóstolo Paulo está querendo dizer, ele refere-se que aquilo que é valioso, muito caro, enquanto o vaso de barro fala de cerâmica aqui, que é feito de barro, não tem validade, se encontra em qualquer lugar, e é feito de barro. Já viu alguém brigar por barro? Já viu alguém brigar por carga de barro? Pastor, barro você se encontra em qualquer lugar. Pois é. É assim que Deus nos compara. Somos vaso, não esqueça, somos de barro. Às vezes não temos aparência nenhuma. Pastor, existem vasos que tem muita aparência, tem muita beleza, mas não tem nada dentro. Mas existem vasos que tem pouca beleza, mas tem um tesouro guardado lá dentro. Quando o apóstolo Paulo nos ensina que a cerâmica coríntia, estamos falando da igreja de Coríntios, lá naquela cidade, a cerâmica de Coríntia era famosa no mundo antigo, e Paulo pode ter se referido às pequenas lamparinas de barro, que eram baratas e frágeis, ou vasos, ou urnas de cerâmicas. Paulo está se referindo a isso. O escritor ainda dá a ideia que o tesouro valioso é contido em recipientes frágeis. Ainda o escritor nos diz que vasos de barro eram artigos encontrados virtualmente em todos os lares do Antigo Testamento. Era muito difícil de acomodar ele. Você chegar numa casa e não encontrar um vaso. Você pode chegar lá, dá uma olhada na casa da irmã Zélia. Será que tem vaso lá? Irmã Clécia, tem vaso lá? Mãe Eliane, dá para achar um vaso lá? Mãe Marivone, tem vaso lá? Tem. Vaso pequeno, grande, vaso bonito, vaso na sala, vaso no banheiro, vaso na cozinha, vaso lá na chefe. Tem vaso. A Bíblia diz que existe na casa do Senhor vasos de honra e desonra. Agora, quando nós vemos aqui, eles eram baratos e quebravam com facilidade. Quebravam com facilidades, pastor. O vaso ele é frágil. Por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca. Sabe por quê? Porque somos vaso. Somos vaso feito de barro. Barro é frágil. Quando a palavra de Deus nos ensina que o vaso ele é frágil, ele tem baixo valor. Vaso tu não vê preços absurdos. Vaso de barro, baratinho. Eu quis dar um pulo hoje lá no lixão para dar uma procurada em alguns tipos de vaso, porém cheguei lá, as portas estavam fechadas. Entendeu? Ou ainda bem que não era a volta de Jesus, senão eu teria ficado. A porta estava fechada, mas a porta da graça ainda está aberta. Amém? Ainda há tempo. Pastor Paulo compara e contrasta o evangelista com o evangelho, o pregador com a pregação. Aí nós vemos o foco não deve estar no instrumento que prega a mensagem, mas no conteúdo da mensagem. Hoje nós vemos muitas pessoas. Quem é que vai pregar? Quem é que vai estar no congresso? Quem é que vai estar no evento? Quem é que está fazendo esse movimento de tanta gente, essa multidão? Pastor, se for o pastor Davi que vai pregar, pode ficar na igreja que não vai dar muita gente. Mas se for fulano de tal, aí tu vai ter que ir para o pavilhão, e ainda tu vai ter que preparar a cidade, vai ter que fechar a rua. Por quê, pastor? Foco está onde? O foco está onde?
Porque tem pessoas que vão para a igreja por causa da palavra, mas tem pessoas que vão para a igreja por causa de pessoas. Por que eu falo para os irmãos? Irmãos, é você que vai pregar, só que não fala para ninguém. Tem alguns que falam, tem alguns que sofrem porque falou, outros guardam em segredo. Por quê, pastor? Porque um conselho também tem valor. E muitas das vezes você fala, eu vou pregar em tal dia eu vou pregar, pronto, aí tu sofre o que você não precisava ter sofrido, entendeu? Sofre com ataques carnais, ataques espirituais. A Ana não falou o propósito dela. A Ana não falou, ela só falou depois, quando ela chegou lá na frente e disse assim, por esse menino orava eu. Está aqui. Não deixa o inimigo saber os projetos que Deus tem na tua vida. Não deixa. Pastor, aí eu falo aqui, o foco não deve estar no instrumento que prega, mas a mensagem do pregador. Outra coisa que a Bíblia diz, o homem é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço e barato. Seu valor não é intrínseco, mas dentro desse vaso existe um tesouro inestimável e de valor. Esse tesouro, que tesouro é? É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. E a Bíblia fala lá em Salmo 119, guardo a tua palavra no meu coração, para quê? Não pecar contra ti. Então peraí, eu tenho que guardar dentro do vaso, não para o lado de fora. Tem gente que guarda a palavra para o lado de fora. Não adianta eu andar com um versículo bíblico na gravata, não adianta eu andar com um dizer bíblico, embora é muito bom você evangeliza, mas isso daqui não quer dizer que você é um cristão. Entendeu? Até Satanás anda transfigurando em anjo de luz. O problema é lá dentro. O problema é dentro do vaso. Agora olha só que interessante, o vaso é perecível, mas o evangelho que tem dentro desse vaso, ele é o que, pastor? Ele é indefectível. Outra coisa que diz, o vaso ele é frágil, mas o evangelho que tem dentro desse vaso é poderoso. Pastor, olha só, irmã Daniela, lá atrás, o vaso não tem beleza em si mesmo, mas o evangelho traz o fulgor e a glória de Deus para aquele vaso de barro. O evangelho. Pastor, outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que o vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o evangelho ele é eterno e jamais será mudado, presbítero irmão Fábio. É esse o tesouro que Deus quer que nós tenhamos escondidos dentro de nossas vidas. Falando do vaso, nós vemos aqui que o vaso, o escritor cita, ele diz alguma coisa muito errada quando o vaso rouba o tesouro de Deus. Há uma coisa muito errada, e nesses versículos que nós estamos aprendendo aqui, Paulo refuta certos tipos de vaso que, em vez de esconder o tesouro, rouba o tesouro de Deus. Pastor, o que nós aprendemos aqui? Coisa muito errada quando o vaso rouba o tesouro e da sua glória, quando o mostruário chama mais atenção do que a joia que ele exibe. Já pensou? Sabe aquelas caixinhas de anel? Pois é, já pensou aquela caixinha de anel chamar mais atenção que o próprio anel? Você já pensou? O vaso chamar mais atenção do que o conteúdo que tem dentro? Você já pensou uma moldura de quadro chamar mais atenção do que o próprio pintura do artista? É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Hoje, pastor, olha só, há uma perversa ênfase quando a pintura recebe atenção secundária. Pastor, a moldura não pode tirar a glória da estampa. Outra coisa que o apóstolo nos ensina é que quando os talheres numa mesa chamam mais atenção do que a própria comida, aí tem coisa errada. Você já viu? Muitas das vezes a mesa está que é uma lindeza,
mas a comida está aqui uma desgraça. Né? Às vezes você chega a comer um prato de papelão, um prato descartável, um copinho de plástico, mas filho, você pede bis toda hora. Oh meu Deus do céu, repete, Jesus, usa teu servo novamente, usa tua filha novamente, porque aqui a beleza não está no vaso, aqui a beleza está na mensagem, está no que sustenta. Pastor, quando aprendemos aqui, alguma coisa morta no culto cristão, quando a excelência do poder é nossa e não de Deus. Quando nós tiramos a glória que era para ser mandada para cima, nós tiramos a glória, nós ficamos com a glória para cá. Outra coisa que nós aprendemos é que esse tipo de excelência é extremamente débil, rapidamente, como uma erva, ela cresce, erva daninha. E o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que nós temos que cuidar é com as ervas daninhas, porque ela sufoca a semente. Outra coisa que nós aprendemos é que a fraqueza do vaso ressalta a excelência do poder de Deus. Pastor, o vaso é fraco, eu sei, mas se tiver a glória do Senhor, olha só o que acontece. Se tiver a glória do Senhor, se tiver a glória do Senhor, o vaso não precisa ter beleza. Se tiver a glória do Senhor, você não precisa se preocupar com os arranhões do vaso. Se tiver a glória do Senhor, tu pode se preocupar que aonde tiver um vaso que tem o tesouro de Deus, ele vai chamar a atenção. Pastor, vaso que chama atenção não é vaso que a beleza está no vaso, é vaso que a beleza está no conteúdo do vaso. Por isso que a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, porque é só assim que você, barro, reflete a glória do Senhor. Outra coisa que nós vemos aqui, eu vou falando e vocês vão entendendo lá, não vai pegar não, qualquer coisa nós temos aí um monte de bombeira aí. Olha só, por isso o vaso não pode se orgulhar por ser portador de um tesouro. Ele não tem o que se orgulhar. Vai se orgulhar do quê? Se o que tem nele não é dele, vem de Deus. E a misericórdia do Senhor que faz ele ser um vaso útil, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, ele seria um vaso inútil, um vaso seco, vaso sem valor, vaso que se quebra, cai no chão, quebra. Pastor, mas aquele vaso se cair no chão quebra também? Não, a diferença daquele vaso é o que? Tem uma grande diferença daquele para esse. Qual é a diferença desse vaso para aquele vaso, pastor? É que aquele vaso lá, os anjos acampam-se ao redor do que o teme. Pastor, eu quero ver um vaso cheio se quebrar, eu quero ver um vaso cheio trincar, eu quero ver um vaso cheio receber uma paulada do inimigo e acabar perdendo o vaso. Não, irmão, o vaso cheio, ele pode até ter marcas na sua vida, mas ele continua sendo cheio e vaso de valor nas mãos do Senhor. Pastor, olha a coisa interessante, a glória não está no vaso, mas no tesouro que está dentro do vaso. É preciso concentrar-se no tesouro, não no vaso, irmão. Quando tu olha para aquele vaso, você não, o que está saindo daquele vaso chama mais atenção do que a própria beleza do vaso. Entendeu? A glória chama atenção, o vaso desaparece, a glória chama atenção, mas é o vaso que carrega a glória. Mas a glória não é do vaso. Tem muito crente que pega a glória para si. Tem muito crente que pega a glória. Foi Deus que fez, Deus que fez. Não, mas então foi por meu intermédio. Foi eu. Se não fosse eu, não teria feito. Se não fosse eu, se não... Rapaz, sou eu. Eu.
Pastor, isso é atitude de vaso que não tem glória. Isso é atitude de vaso seco. Isso é atitude de vaso que não tem unção, não tem o Espírito Santo, não tem a palavra, não tem discernimento, não tem sabedoria, porque é tudo vaso, é tudo ele. Tem vaso que é tão adornado, tão adornado, tão adornado, pastor, mas não aparece nada. Se tirar a glória de Deus, ele fica só um adornado. Mas Jezabel também era adornada, concorda comigo? Jezabel também era adornada. Pastor, olha só que interessante, todo vaso tem um propósito, uma finalidade e uma função. Todos nós somos vasos na casa do Senhor. Todos nós temos um propósito na casa do Senhor. Todos nós temos uma função na casa do Senhor. O vaso que não quer se deixar Deus usar, ele não tem nenhum propósito. Não adianta você ser vaso e quando Deus quer te usar, você diz assim: não, deixa eu aqui. O vaso, ele tem que estar à disposição. Ele tem que estar lá, cheio do azeite. O candelabro tem que estar lá, cheio do azeite. A hora que precisar, pastor, outra coisa que nós aprendemos com o vaso é que Paulo foi escolhido por Jesus como um vaso para levar o seu nome aos gentios. Abre a Bíblia lá em Atos 9:15. Falamos um pouco na cidade de Biluíla neste domingo, lá no estudo de Barnabé, um homem de visão, tá? Se os irmãos quiserem esse estudo, tá lá no YouTube, é só procurar o estudo de Atos dos Apóstolos com o tema Barnabé, um homem de visão. O que diz em Atos 9:15? Disse, porém, o Senhor, é Deus que está falando, vai, porque este é para mim, está falando para Ananias, está falando de Paulo. Ei, quem é que está falando de Paulo? Quem é que está já projetando a vida, o ministério, a vida de vaso da vida do Paulo? Quem é? Deus. Irmão, Deus já projetou a tua vida. Deus já traçou o teu caminho. Deus já sabe, Deus já falou por onde você vai passar. Então não se preocupa. Deus falou para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vaso escolhido, meu irmão, é vaso diferenciado. Pastor, aí eu pergunto para os irmãos, vamos falar um pouquinho do vaso Paulo? Vamos falar um pouquinho, não do que ele tinha dentro, porque o que ele tinha dentro todo mundo sabe. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu pelo lado de fora. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu com Paulo do lado de fora. Ei, as marcas do vaso. Ah, pastor, aí é complicado, viu? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Abre lá para nós. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. O que a Bíblia diz lá? Quem achou pode ler. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor. Será vaso para honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor. Meus amados, deixa eu só falar um negócio para os irmãos. Você está vendo um negócio aqui, né? Eu tive que fazer algo ali. Sabe por que está fumaciando? Por quê? Alguém pode dizer o porquê?
Porque está acabando o óleo. Quando está acabando o óleo, o pavio começa a fumegar. Mas deixa lá, não vou entrar nesse detalhe. Mas um dia nós fala do vaso, da lamparina, que dá luz, mas só fumaça. A lamparina, o candelabro, não podia dar fumaça dentro do templo, e nem dentro do tabernáculo. Era a única luz que tinha lá dentro. O azeite tinha que ser puro, para não dar fumaça. Todo dia de manhã o sacerdote tinha que ir lá, limpar a lamparina, cortar o pavio, botar azeite novo. Pastor, mas vamos voltar para o vaso. O escritor diz corretamente que somos vaso para que Deus nos use. Somos vaso de barro para que possamos depender do poder de Deus, não das nossas forças. Aí Paulo nos ensina algo mais um pouquinho aqui, um contraste profundo. Capítulo 4, versículo 8 e 9, lê para nós ali. Isso, segura por isso. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Isso está falando do vaso. Está falando do vaso que em tudo somos atribulados. Isso é coisa para o lado de fora, tem nada a ver com dentro. O que mais, pastor? Porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. O que o escritor quer dizer aqui? Diz que o princípio geral enunciado no versículo 7 é ilustrado aqui numa série de 4 declarações paradoxas. Elas refletem, de um lado, a vulnerabilidade de Paulo e de seus companheiros, e do outro lado, o poder de Deus que o sustenta. Pastor, de um lado, esse lado é o lado de fora. Deixa eu botar isso aqui. De um lado é o lado de fora, e do outro lado é o quê? Do outro lado é o poder de Deus que o sustenta. Pastor, o poder de Deus que nos sustenta está dentro do vaso. Mas a vulnerabilidade, irmã Marivone, a fraqueza está do lado de fora. A fraqueza é o vaso, carne. O poder é espírito, está dentro. Olha só que interessante quando falamos do vaso aqui. A vulnerabilidade do vaso. Pastor, não há ministério indolor, não há ministério indolor, não há ninguém que possa dizer assim: eu sou intocável, eu sou tão santo, tão santo, tão santo que em mim não chega. Irmão, mas tu encontra isso aí por aí, tu encontra cada reteté de fogo, de canela de fogo ali, que misericórdia, quem vê, Satanás chega se arrastando para a pessoa, né? Mas não é bem assim não, irmão. Se você for olhar se nós fosse olhar o que Deus vê, quanta coisa podre tem dentro desses vasos. Olha só que interessante. Ser cristão não é pisar em tapetes aveludados, mas cruzar desertos abrasadores. Não esquece dessa frase não, viu? Pastor, olha o que nós temos aqui. Ser cristão não é ser aplaudido pelos homens, mas carregar no corpo as marcas de Jesus. O corpo é a vulnerabilidade. Nem Jesus escapou disso. As marcas no corpo dele ainda estão lá na glória, os pés e mãos furados. Pastor, ser cristão, Paulo faz aqui 4 contrastes. O primeiro contraste é esse: atribulados, porém não angustiados. Atribulados, mas não angustiados. Ali no capítulo 4, versículo 8, a palavra grega atribulado significa afligir, sujeitar a pressão ou aquilo que oprime o espírito, enquanto a palavra angustiados traz a ideia de comprimir em lugar apertado.
tem que ver com o aperto, tem que ver com o aperto de uma pequena sala, tem a ver de um espaço confinado, e daí a dor que é sua ocasião. Alguém já ficou num lugar apertado? Alguém já entrou num tubo, né? Tubo. Alguém já entrou num tubo? Quando era pequenininho, brincava de tomar banho nos tubos lá. Às vezes o tubo era tão apertadinho e você entrava dentro do tubo e não conseguia sair mais. Alguém tinha que te puxar para fora. Pois é, confinados. A tribulação é uma prova externa, enquanto a angústia é um sentimento interno. Salmo 116:3, lê para nós lá. Salmo 116:3. O que nós aprendemos com isso? Cordéis da morte me cercaram, e angústia, mas do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Pastor, salmista, o que ele está querendo dizer aqui? Olha só que interessante. Aqui ó, a tribulação produz angústia, mas Paulo, mesmo enfrentando circunstância tão adversa, era fortalecido no Senhor. Por quê, pastor? Porque a angústia pode vir do vaso, mas a força vem do Senhor. Eu acho interessante, algo tão interessante que nós vamos trocar aqui, uma ideia. Olha aqui ó, quais as tribulações que Paulo enfrentou? Vamos lá. Ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipe, escorraçado em Tessalônica, em Bereia, chamado de Tragarela em Atenas, o de impostor em Coríntio, enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio no caminho de Roma, foi picado por uma cobra em Malta, sofreu prisões e açoites, apedrejamento, fome, frio e pressão de todos os lados. Contudo, Deus o assistiu, não o deixando sucumbir diante de tantas adversidades. Pastor Jaco, irmão Adaélio, Deus estava assistindo Paulo em todas essas tribulações. Deus estava assistindo Paulo. Eu acho interessante. Eu vou deixar só um vaso queimando ali. Atribulados e angustiados. Porém, por que eu posso estar atribulado, mas eu não posso estar angustiado? Porque eu tenho que saber, o vaso pode estar sofrendo, mas a glória ainda está dentro do vaso. Deus está nos assistindo. Deus não nos deixou sozinho. Pastor, mas eu estou no deserto. Deus está te assistindo. Eu estou lá no fórum. Deus está te assistindo. Eu estou sendo perseguido. Deus está te assistindo. Ele não coloca o peso além do que você possa suportar. Ele está te assistindo. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui é perplexo, mas não desanimados. O que diz ali? A perplexidade é uma encruzilhada mental que nos exige uma decisão pronta e imediata. Palavra grega para perplexo significa estar em dúvida, estar perplexo. E agora? Você já chegou numa situação que você... E agora, o que eu vou fazer? Nossa, perplexo, mas não desanimado. Pastor, nos papiros eram usados para alguém arruinado seus credores e que contemplava seu fim. Enquanto a palavra desanimado significa estar completamente perplexo ou em desespero. Pastor, estamos perplexos. A pessoa perplexa é que ela ainda não tomou decisão. Para onde eu vou? Agora, desanimado não, irmã Zélia. Desanimado é uma pessoa que ela estava perplexa e tomou uma decisão. Ela decidiu desanimar. Ela decidiu ceder.
ela decidiu parar, ela decidiu se acomodar, ela decidiu negar, ela decidiu negociar. Agora, uma pessoa perplexa não, a pessoa perplexa ela ainda está ali, ela ainda não decidiu. Possamos estar perplexos, mas não desanimados. Se estamos perplexos, pastor, pedimos sabedoria para Deus para tomar a decisão certa. Se estamos desanimados, é melhor nós pedir misericórdia para Deus, para nós voltar lá onde nós caímos e se arrepender. Outra coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós somos perseguidos, capítulo 4, versículo 9. Somos perseguidos, mas não desamparados. Essa eu gosto. Capítulo 4, versículo 9, lê lá para nós. O que diz lá? Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Perseguidos, mas não desamparados. A palavra grega para perseguidos traz a ideia de perseguir e caçar. Quantos já caçaram aqui? Um animal caça. Enquanto a palavra desamparados significa desertar, abandonar, alguém em dificuldade. Irmão, Deus nunca desampara os seus, mas Ele permite que os seus são perseguidos. Porque como é que nós vamos dizer assim: Deus, Tu está conosco na hora da prova, se Ele não nos permite passar na prova? Como é que Ele nos chama de obreiro aprovado, se nós não queremos passar na prova? O obreiro aprovado, ele é só aprovado depois da prova. É muito difícil ser aprovado antes da prova. É muito difícil. Pastor, quando falamos que Paulo descreve como um fugitivo caçado por seus adversários, contudo na última hora Deus lhe dava escape. Oh meu Deus do céu, quando Paulo estava pronto para ser morto, Deus abriu uma porta. Próximo culto de ensino lá em Biluíla, nós vamos falar de algumas coisas sobre a vida de Pedro. Estava pronto para morrer, já tinha visto seu irmão morrer, o Tiago, e agora ele era o próximo da lista. Quando estava prestes para ir morrer, Deus faz algo sobrenatural. Irmão, Deus manda um anjo lá. Deus manda um anjo lá abrir a porta da prisão. Acorda, Pedro. Irmão, você conseguiria dormir sabendo que você está com a sentença de morte amanhã às 6 horas da manhã? Você vai. Você dorme? Às vezes nós não dormimos ali para ir para Bacai, de tanta ansiedade para não perder a hora. Não, pastor, eu tenho que ficar acordado, vai que eu perco a hora e eu não morro. Né? Pedro estava dormindo, Pedro não esquentava com isso, mas o anjo chegou lá e falou: Pedro, acorda, volta, vai para casa. Mas já soltou. Mas eu já soltou também. Mas já está aberta. Mas está aberta. E os 4 estão dormindo ainda. Vai, mas vai, Pedro, vai, mas a porta, pode ir, Pedro, pode ir, mas Deus, está fechado, Pedro, abre, está fechada, está trancada, abre, Pedro, está aberta, vai, vou fechar para eles pensar que eu não arrombei. Vai, Pedro, vai, e agora? Cadê o anjo? Peraí, mas isso aqui é algo de Deus, porque eu estava lá dentro da prisão, e agora eu estou aqui no meio da rua. Sabe por quê, meus amados? Eu gosto de fazer essas dinâmicas, para vocês entenderem que tem pessoas que não saem de dentro da prisão, porque não acreditam que a porta está aberta. E olha que Deus fala: vai, faz a tua parte, seja um vaso útil na casa do Senhor, vai, dá o teu passo, faz o teu propósito, acredita, vai, mas a porta está fechada, vai, a porta está aberta, vai, eu abri a porta. Mas se você não sair do teu lugar, não fazer a tua parte, tu vai ficar ali, um prisioneiro com a porta aberta. Pastor, não é certo a gente fugir da cadeia, claro que não,
Mas desobedecer o anjo do Senhor também não é certo. E se ele está mandando você fugir, foge. Ó, se manda, irmão Fábio, porta está aberta, moço. Pastor, olha só, eu não vou falar porque isso é estudo lá para Biluíla, tá bom? Vão para Biluíla, que lá é negócio é... Olha aqui, Paulo sofreu, meus amados, duras perseguições. Estamos falando de perseguidos, mas não desamparados. Paulo sofreu duras perseguições desde o começo da sua conversão até o último dia da sua vida. Não foi uma coisa fácil. Primeira coisa, quando ele aceitou a Jesus, falamos agora no domingo, lá em Biluíla, ele aceitou a Jesus, os irmãos da igreja, que eram cristãos, não acreditaram na conversão dele. Não acreditaram, né? Tem aqueles tradicional que dizem assim, vai dar 2 meses, está fora de novo, irmã Clésia. Tomara que fica, né? Oh, incredulidade, oh, meu amado, vamos mudar nosso pensamento, vamos mudar. Oh, irmão, veio, graças a Deus, glória a Deus, já vejo você um obreiro, já vejo você pregando, já vejo, pois é, mas tem muitas pessoas que não vê isso. Paulo teve que mudar, Deus teve que permitir para Paulo ir lá para trás, ficar lá, porque os irmãos não acreditavam. Os irmãos não acreditavam. E olha que ali no corpo de obreiro tinha o Ananias, o Judas, entendeu? Tinha talvez alguns soldados que se converteram junto com Paulo, que ouviram Deus falar: esse será para mim um vaso precioso. Talvez você já ouviu alguém, Deus falar, né? Mas você não acredita. Essa mensagem não é de Deus, não. Quem? O fulano? Pois é. Pastor, quando foi apedrejado em Listra, ele se levantou para prosseguir um projeto missionário. Paulo foi apedrejado em Listra, ele não ficou no chão, ele se levantou e continuou o projeto missionário. Vamos falar mais um pouquinho do apóstolo Paulo, perseguido, mas não desamparado. Olha só, quando ele foi preso em Filipe, ele cantou e orou à meia-noite. À meia-noite, quem é que estava cantando lá dentro da prisão? Paulo, nós estamos presos, Silas está tudo doendo, mas mesmo assim eu sou adorador. Consegue cantar na prisão? Pastor, quando foi preso em Jerusalém, deu testemunho diante do Sinédrio. Ele foi levado diante do Sinédrio para ser julgado. Quando deram a palavra para ele se defender, ele falou: olha aqui, ó, eu vou pregar para vocês agora. Entendeu? Quantos cantores, quantas pessoas que se dizem famosos pela palavra e pelos seus cantos, tiveram a oportunidade de ir diante do Sinédrio, lá nas redes sociais, lá nas televisões, no horário nobre, em vez de falar de Deus, eles falaram do homem. Isso é tirar a glória de Deus e botar no vaso. Todos eles caíram, vocês podem até contar nos dedos, porque a glória de homem não dura muito tempo, a glória de Deus permanece. Você pode ver, tem cantores aí consagrados, mas eles não mudam a sua vida. A glória sempre é de Deus. Tu pode ver, os louvores são ungidos, sempre adorando o nome do Senhor. Agora sempre surge aqueles acima da média, né? Sempre surge aqueles lá que chega lá e diz que a glória que está acontecendo aqui, essa multidão aqui, é porque eu sou. Ah não, Deus não permite, Deus abate. Pastor, quando falamos do apóstolo Paulo, quando foi levado para Roma como prisioneiro de Cristo, testemunhou ousadamente aos membros da guarda pretoriana, mesmo quando ficou só. Em sua primeira defesa em Roma, ele foi assistido pelo Senhor. Irmã Eliane, Paulo foi levado para Roma. Lá em Roma, ele estava condenado à morte. Mês que vem você vai morrer, mês que vem você vai ser decapitado. Já preguei aqui que o guarda chegou ali e disse: ó, aqui ó, a data, tá vendo? Acabou-se agora a tua igreja. Ah, acabou. Ei, psiu.
Está vendo a data? Você não vai cantar mais. Está vendo a data, irmã? Acabou a família. Esse negocinho aí de crentinho, missionáriozinho, chega, não vão viajar mais. Está aqui. O que Paulo fez, Diácono Mandaeli? Todo guarda que ficava na frente do apóstolo Paulo, de guarda, ali, guardando o homem de Deus que não fazia mal para ninguém, né? Mas ele tinha muitos planos de fuga. Era só os guardas bobear, o anjo ia lá abrir a porta. Então tinha que cuidar desses caras, né? Mas o Paulo fica quieto, não, Senhor. O Paulo olhava para os camaradas. Moço, você é um vaso escolhido. Rapaz, vou te contar um testemunho. Eu era sem querer você. Eu queria matar os cristãos, mas um dia Jesus encontrou comigo. Rapaz, aí eu pensava que era grande, eu não era nada. Rapaz, tu pensa que tu é grande, tu não é nada. Mas tu pode ser grande se tu deixar o que entrou dentro de mim entrar na tua vida também. E o Paulo, a Bíblia diz que ele conseguiu evangelizar toda a guarda pretoriana. Quando ele morreu, ele ainda escreveu uma carta dizendo: salve os irmãos da casa de César. Ele conseguiu converter alguns soldados. Você já pensou, irmão Adélio? Vou trazer para cá, eu gosto de trazer para cá. Vou fazer analogia aí. Você já pensou? Já pensou guardas que se converteram no seu turno, que estava ali com o apóstolo Paulo? Agora, pastor, esses guardas, penso eu, chega agora, são convertidos. Meu Deus, agora o meu serviço vai ser só semana que vem. Mas o apóstolo Paulo vai morrer daqui 3 semanas. Você troca comigo? Por quê? Rapaz, eu quero trabalhar mais uns dias lá perto daquele homem lá. Troca comigo. Ou eu posso fazer contigo lá? Posso trabalhar? Não, eu não quero ficar perto daquele crente, mas eu quero. Eu tenho que aproveitar, moça. Olha lá, vai. Aí o Paulo, tu aqui de novo? Moça, eu tenho que prender, eu tenho que. Vai, fala aí, vai falando, vai, tem o papel e caneta, né? Paulo estava preso, mas não deixando de fazer a obra do Senhor. As pessoas que estavam trabalhando perto dele, eles queriam ficar perto dele. Por quê, pastor? Porque o tempo era limitado. Sabia que Paulo ia morrer, aquele vaso ia ser tombado. Mas Paulo já estava preparando até dentro da cadeia pessoas para ficar no lugar dele. Pastor, olha o que nós aprendemos. 2 Timóteo 4, 16 a 18. Abre para nós lá. 2 Timóteo 4, 16 a 18. O que a Bíblia nos ensina? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Ei, onde é que estava aquele vaso, irmã Marivone? Estava lá, sendo julgado diante de toda a autoridade romana que não gostava de nenhum cristão. Pastor, onde é que estava a igreja? Aonde estavam os irmãos? Aonde estavam os companheiros? Pastor, alguns companheiros só são teus companheiros quando você está passando por um momento bom, quando é momento de glória. Mas no momento da prisão, até Paulo, ele escreve aqui: ninguém me assistiu. Paulo está dizendo isso. Ninguém me assistiu. O que ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, 16 a 18? Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém se levantou para defender Paulo. E Paulo não estava fazendo nada errado. Paulo estava pregando o evangelho. Paulo estava pregando a verdade. Porém, poderia ter gente que ter se levantado contra o apóstolo Paulo. Poderia ter gente que se levantou para fazer a cama do apóstolo Paulo, para puxar o tapete do apóstolo Paulo, talvez para pegar a vaga do apóstolo Paulo. Pastor, o apóstolo Paulo se levanta, irmã Dalhara, e diz bem assim: ninguém me assistiu. Antes todos me desampararam. Isso é Paulo que está falando, irmão. Eu estou aprendendo com a palavra de Deus.
E olha a coragem do homem de Deus, quando ele fala, quando todos desampararam, ele ainda diz: mas que isso lhes não seja imputado. Porque tem coisa, irmã Clédes, que Deus registra. E se Deus registra, tu pode ter certeza que tu vai colher. Se Deus registra aquilo que você plantou, tu pode ter certeza que tu vai colher. Agora Paulo escreve assim, irmã Zélia: que isso não seja lhes imputado. Deus não registra isso. Traduzindo, Estevão falou assim: Pai, Deus, não imputes esses pecados. Jesus falou bem assim: Deus, perdoa porque não sabes o que faz, sabem o que faz. Entendeu? Paulo também falou isso: olha, eu fiz tanto, olha só, eu evangelizei a Ásia inteira, eu ganhei todos os gentios ali, eu sofri, eu perdi familiares, eu perdi saúde, eu tenho espinho na carne, eu tenho um monte de coisa, fui mordido, passei por tanta coisa, para chegar no final do meu ministério, acabar sozinho. Eu estava hoje, durante o dia, assistindo um pronunciamento de um grande homem de Deus, uma referência que a gente tem, mas aconteceu alguma coisa nele, na família, e aí ele falou bem assim: o evangelho não deixa história. Você pode ter feito a tua vida inteira coisa boa, se você tiver uma manchinha, você é rejeitado por causa daquela manchinha. Aí ele falou bem assim, eu achei tão interessante: hoje eu não estou mais no meio da multidão, lá em cima no monte com Jesus. Hoje eu estou considerado, não que ele está, mas considerado. Hoje eu sou considerado um leproso. Eu fui afastado, eu fui desprezado, eu fui deixado lá fora no leprosário. Mas Jesus um dia desceu do monte e foi lá no leprosário curar alguém. Aí ele falou bem assim: eu estou esperando Jesus descer lá do monte e vir me tirar do leprosário que o homem me colocou. Quem coloca o homem no leprosário, irmã Daniela? É o próprio homem. Deus não coloca. Deus na mesma hora ele te perdoa, mas o homem não. Hoje eu não estou mais no meio dos grandes. Eu entendi a mensagem. Eu entendi o que ele quis dizer. O homem que estava todo ano no meio dos grandes, lá no congresso, era uma das referências, um dos grandes ministradores. Hoje ele não foi chamado mais. Foi colocado no leprosário. Pastor, uma coisa eu vou dar um conselho para vocês: não se julga o vaso pelas marcas. Se julga pelo conteúdo. Hoje nós estamos num cristianismo barato. O cristianismo hoje vê um vaso sofrido, esse vaso sofrido é desprezado. Esse vaso sofrido, o apóstolo Paulo está sozinho na cadeia lá, e ele mesmo falando: ninguém me assistiu. Mas quantas vezes, diácono Modaélio, aquele Paulo saiu de madrugada para ir lá na cadeia, talvez orar por um que foi preso, mas na hora que Paulo estava lá na cadeia, ninguém assistiu. Pastor, estamos falando de vaso, estamos falando de marcas. Olha só que interessante: abatidos, mas não destruídos. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Lê para nós 4:9. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos.
abatidos, mas não destruídos. A palavra aqui para abatido significa lançar abaixo, derrubar violentamente. Pastor, quantas vezes o apóstolo Paulo foi derrubado violentamente? Praça pública, apanhou com varas, apanhou com pau, foi esfolado, foi apedrejado, foi picado por serpente, foi preso, meu Deus do céu. Porém, nunca conseguiram destruir ele. A palavra era usada para falar da derrubada de um oponente na luta ou de derrubar uma pessoa com uma espada ou qualquer outra arma. Já a palavra destruídos significa destruir e perecer. Pastor, somos abatidos muitas das vezes, até mortos, mas nunca pereceremos se estivermos com o conteúdo dentro da nossa vida. Quando a palavra fala aqui, Paulo enfrentou circunstâncias desesperadoras acima de suas forças. Capítulo 1, versículo 8, lê para nós. O que diz lá? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. 1 e 8. Você entendeu? Lê para nós aqui, irmão Fábio. Lê no microfone, só para nós entender bem o que está nesse versículo. Capítulo 1, versículo 8, 2 Coríntios. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Isso é marca no vaso. Pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Marca no vaso. De modo tal que até da vida desesperamos. Pastor, estamos falando do apóstolo Paulo, com pensamentos ruins sobre a vida. Ele não fez, a Bíblia diz, irai, mas não pequeis. Mas ele até da vida. Ele até da vida. Pastor, será que ele pensou, irmã Zélia, que nem Elias? Oh Deus, tira a minha vida. Será que ele fez uma oração que nem Jonas fez? Me mata. Porque ali está dizendo que até da vida ele se desesperou, porque ele foi agravado, foi colocado um peso que ele quase não conseguiu suportar, e esse peso era a perseguição. Quando falamos do apóstolo Paulo, abatidos mas não destruídos, nós vemos que foi acusado, perseguido, açoitado, aprisionado, mas jamais sucumbiu, jamais ele se entregou, quando colocava ele no chão, pois quando ele se levantava de novo. Pastor, mas o vaso às vezes se levanta com marca, não tem problema. Antes de me bater, eu estava andando certo. E agora, pastor? Agora eu estou um pouco mancando, porque tá doendo, tem marca no vaso. Mas eu não me entrego. Pastor, mas antes aí me pegaram de novo. Agora eu estou meio de arraio, não tem problema. Mas eu não me entrego. Eu não me entrego. Eu não vou me entregar. Mas pastor, agora nem andar mais. Eu ainda tenho a boca. Eu ainda tenho os olhos. Eu ainda tenho as mãos. Eu ainda vou fazer alguma coisa. Deus vai me dar sabedoria. Mas eu não me entrego. Porque eu tenho dentro desse vaso que está aí, abatido, eu tenho um tesouro. Pastor, não se escandaliza, entendeu? Não se escandaliza com isso. Mesmo quando foi levado à guilhotina romana e teve o seu pescoço decepado pelo verdugo, não foi destruído. Capítulo 4, 17, 18 diz isso. Pastor, porque sabia que na sua morte não era uma derrota, mas uma vitória. Uma vez que morrer é lucro, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Quando é que é mesmo que eu vou? Amanhã? Não era hoje não? Você não está enganado? Tem certeza? Dá uma olhada no papel aí. Porque eu tenho pressa de encontrar com meu Senhor. Dá uma olhada aí, Cuida para não se atrasar. Não se atrasa não.
Rapaz, tu vai ser morto, eu sei. Tu sabe o que é morte para um cristão? Tu sabe o que é morte para um cristão? Você está aí todo trêmulo, né? Você coloca até um capuz para mim não te ver a tua cara. O Carrasco colocava um capuz, né? Não precisa ter medo não, filho. Tu está fazendo um favor. Tu está fazendo um favor. Trazendo essas verdades para os nossos dias, diz que esse texto pode se aplicar aos duros, rudes e esmagadores golpes que parecem vir do nada sobre a nossa vida, como um câncer, um acidente fatal, um ataque cardíaco, uma guerra medonha, um terremoto avassalador. Pelo poder de Deus, porém, somos capacitados e então reagimos de forma transcendental, a fim de que Deus seja glorificado e as pessoas sejam impactadas pelo nosso testemunho. Estamos vivendo um tempo de guerra? Estamos, mas não desanimamos do nosso Deus. Estamos vivendo doente? Estamos. Está com dor? Estou, mas não vou me desanimar. Estou passando por crise financeira? Estou, eu sei, mas o meu Deus eu não abro mão. Abatidos, mas não destruídos. Pastor, quando eu vejo algo interessante, eu vejo que Paulo, a última coisa que ele fala aqui nesses versículos é que uma identificação bendita. Lê para nós o capítulo 4, versículo 10 a 12. O que diz ali? Trazendo sempre por toda parte a modificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opere a morte, mas em vós a vida. Olha só que interessante, irmão. Para você ser salvo, alguém teve que morrer, correto? Quem foi que morreu? Ok. Olha só. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifesta em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Somos entregues à morte. Entendeu? Tem pessoas que querem nos matar, tem pessoas que não querem nós vivas, e as primeiras são os próprios demônios, e as segundas são as pessoas que são usadas pelos demônios. Eles não querem nos deixar vivo. Por quê? Porque o crente vivo, ele liberta, ele salva, ele evangeliza, ele cura, né? Através da vida dele, ele batiza com o Espírito Santo. Aonde ele chega, chega a luz. Aonde ele chega, as trevas têm que sair. Pastor do céu, pois é, trazemos a marca da morte de Cristo na nossa vida. Agora eu vejo algo interessante, porque nós vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Precisamos morrer para que Ele nasça na nossa vida. Agora, algo interessante que Paulo fala nesse versículo é que de modo que em nós opera a morte, muitas das vezes a marca no vaso, entendeu? Em nós opera a morte, mas através desse vaso aqui, alguém foi salvo. Alguém foi salvo. Esse vaso pode ter tombado, mas esse vaso plantou semente, esse vaso salvou vida, esse vaso falou da verdade, esse vaso pode estar lido para a guilhotina, mas tem a semente do sangue que está brotando. Jesus falou aqui, o Paulo fala aqui, ó, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E quando eu vejo Paulo falando isso, eu vejo Jesus falando, em mim operou a morte, mas através de mim operou a vida em vocês. Paulo fala aqui, que assim como se deve concentrar no tesouro, não no vaso, ainda ele diz, também se deve concentrar no mestre e não no servo. Entendeu? Não perca o tempo prestando atenção em servo. Presta atenção no mestre. O servo só tem que fazer o que o mestre mandou. O servo não manda, o servo obedece. Tem muita gente
que diz cristão, mas não gosta de obedecer, que se diz cristão, mas quando se fala de submissão, nada, não é servo, é sirvo, entendeu? Servo, ele obedece o que o Senhor fala. Outra coisa que a Bíblia diz aqui é que se sofremos é porque o amor é por amor a Jesus, se moremos é para o nosso ego. Olha só que interessante, é para que a vida de Cristo se revela em nós. Se passamos por tribulação, é para que Cristo seja glorificado. Outra coisa, ao servir a Cristo, a morte opera em nós, mas a vida opera naqueles para quem os quais ministramos. Pastor, sofremos para levar a palavra do Senhor, sofremos para levar a verdade. Não é fácil ser um verdadeiro crente nesse mundo de pecado. Sofremos, pagamos um preço caro aqui nessa terra, sim, mas alguém está ganhando vida, alguém está sendo resgatado, alguém está sendo alimentado, está sendo sustentado. Se passamos por tribulação, é para que Cristo seja glorificado. Não um vaso, e sim o tesouro. Para nós encerrar, irmã Eliane prepara um louvor para nós. Concordo com o escritor quando diz que a prova do verdadeiro ministério não está em suas condecorações, mas sim em suas escoriações. Um verdadeiro ministério, irmão Fábio, não está nas suas medalhas, e sim nas marcas que tu carrega no teu corpo. Pastor, tem muitas pessoas que dizem assim, irmão Marivone: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo. Ok, você só tem a literatura, mas a experiência, só quem tem é o verdadeiro missionário. É muito fácil, irmã Daniela, falar de missões, é muito fácil pregar de missões. No Brasil está cheio de gente que está de pé à ponta, que tem uma literatura, que tem mais um esboço esmiuçado, mas não sabe o que estou falando, porque só entende missão quem está envolvido nela. Só sabe falar de missão quem tem as marcas dela. Só consegue falar de amor de Cristo, só consegue falar do amor do Evangelho quem tem as marcas pelo amor ao Evangelho. Só sabe falar de perdão aquele que levou um tapa e disse: eu te perdoo. Só sabe falar aquele que diz assim: Deus, não imputas, eu estou sozinho, mas não imputa isso aí, não registra isso aí. O que a Bíblia nos diz aqui? Você coloca de pé para nós encerrar. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Eu trago no corpo as marcas de Jesus. Meus amados, você consegue dizer: ei, você pode me rejeitar, você pode falar mal, você pode até me ignorar, me desprezar por causa das marcas, mas muitas dessas marcas que eu trago no corpo é por eu amar a Cristo. Eu sofro porque eu amo a Cristo. Eu não deixo as marcas me separar do amor de Cristo. A palavra de Deus diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém nos separará do amor de Cristo. Porém, pastor, a palavra de Deus diz bem assim: só o pecado pode nos separar do amor de Cristo. Só o pecado pode nos separar. Pastor, mas o vaso que tem a glória, o vaso que tem unção, o vaso que tem o azeite, não pode haver pecado. Então quem vai nos separar do amor de Cristo? Aleluia. Quem vai nos separar? Quanto mais marcas eu tiver no meu vaso, mais experiência eu tenho para passar, mais experiência eu tenho no ministério, mais experiência eu tenho na caminhada. O Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim, ó: tu está gasto, mas o coração ainda está cheio da glória, o coração ainda está cheio da virtude, o coração ainda está cheio de vontade de fazer algo a mais para o Senhor. Ei, não olha para o vaso, olha para o tesouro que está dentro do vaso.